Amém. E sem perder tempo, abra suas Bíblias em 1 João, capítulo de número 3. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu vou orar por vocês, dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Pai de amor, Deus de poder e graça, em nome do Teu Filho amado, uma vez mais, Senhor, nos colocamos na Tua presença, para louvar, exaltar e engrandecer o Teu nome. Queremos Te pedir, ó Deus Santo, pela Tua igreja, que tem sido abençoadora, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor dá semente àquele que semeia. Que o Senhor possa prosperar a 30, a 60 e a 100 por um, cada um dos Teus filhos, que tem abençoado essa obra, que tem acreditado que essa obra, Pai, essa igreja é uma terra fértil, tem sido mantenedor, Pai, da Tua casa. Nós Te louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu nome. Oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém? Pode sentar. Abra suas Bíblias em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3. Nós vamos continuar a leitura que iniciamos aqui em João, hoje capítulo 3. Terminamos a semana passada o capítulo 2, certo? Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem Ele é. Eu vou ler até o verso 10, mas eu não vou falar até o verso 10 hoje. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando a pessoa faz o que é justo, mostra que é justo, como Ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Amém? Eu vou pedir para Rafa colocar uma imagem para mim, daqui a pouco. Espera aí. Para ilustrar o que vamos dizer. Vê se consegue abrir aí, Rafa, mas não precisa colocar ainda, tá? Ok. Então, esse é o capítulo 3. O apóstolo João, ele inicia a sessão do capítulo 3, dizendo assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Algumas traduções vão falar sobre o grande amor do Pai. Outras traduções vão falar sobre o esplêndido amor do Pai. Sobre o inefável amor do Pai. O que o apóstolo João está dizendo? Que é algo que é sublime, que transcende o amor do Pai por nós. E ele vai falar, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Ele inicia o capítulo 1 e o capítulo 2 falando a respeito do que nos caracteriza como sendo alguém chamado por Deus.
Ele vai falar que aquele que é chamado por Deus, ele é alguém que não anda na escuridão, mas ele vive na luz, como nós falamos anteriormente. Ele vai falar que alguém que é chamado por Deus, ele é alguém que tem comunhão com os seus irmãos. Ele vai falar que alguém que é chamado por Deus, ele ama aos seus irmãos e ama permanecer na luz. Ele vai falar que alguém que é chamado por Deus, ele não pertence a esse mundo e nem ama esse mundo. E ele vai falar também que alguém que é chamado por Deus, ele permanece nas instruções que foram dadas por Cristo, ou seja, ele permanece na verdade. No final da sessão do capítulo 2, ele vai falar assim: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Porque ele é justo e também sabemos que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Agora ele está dizendo que nós não somos só alguém que nasceu de Deus. Nós somos também alguém que é chamado filho de Deus. Há um erro muito grande que as pessoas cometem de dizerem que todas as pessoas são filhos de Deus. A palavra de Deus não chama todas as pessoas, todas as criaturas, como filhos de Deus. João está dizendo que aquele que é filho de Deus é alguém que nasceu de Cristo. É alguém que foi chamado por Cristo. É alguém que vive a palavra de Cristo. É alguém que tem comunhão com os irmãos. Não são todos filhos de Deus. Ele está dizendo que o amor de Deus se revela na vida daqueles que foram chamados filhos de Deus. E ele está dizendo para aquela igreja: vocês de fato são filhos de Deus. Que grande privilégio é esse, ser chamado filho de Deus. Olha só o grande privilégio que João está dizendo que nós temos. Nós podemos ser chamados filhos de Deus. Não é filho de qualquer pessoa, não é filho de qualquer pai. Não é filho, como muitas pessoas dizem, é filho de chocadeira. Às vezes as pessoas têm uma noção errada do que é a filiação. Muitas vezes porque não tiveram um bom pai, muitas vezes porque não tiveram um pai, muitas vezes não tiveram um pai que cuidasse, que amasse, que protegesse. E isso faz com que muitas vezes as pessoas tenham uma visão distorcida de quem é Deus e do que é ser filho de Deus. Muitas pessoas, durante a sua infância, durante a sua juventude, conheceram um Deus que não era um Deus pai, mas um Deus carrasco. Um Deus que alguém falava para você assim: se você não fizesse as coisas do jeito certo, esse Deus ia te castigar, esse Deus ia te amassar, esse Deus ia te punir. E ali você se vê obrigado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Com medo do que Deus poderia fazer com você se você não fizesse as coisas daquele jeito. E aí você se percebe numa situação em que você nunca vai ser alvo do amor do qual você não merece, mas sempre da justiça e da punição que sempre nós merecemos. Às vezes eu falo da minha mãe aqui na igreja, e o pessoal não tem dimensão de quem é a minha mãe hoje, né? Se eu fosse neto da vovozinha, né, e não filho da dona Neide, eu tenho certeza que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Tenho certeza que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque muitas vezes, eu lembro que eu estava lendo um livro, e o livro falava a respeito de você obedecer ao seu pai, né? E aí a menininha, ela estava andando de carro com o pai, e ela fica em pé no banco da frente do carro, e o pai dela fala assim: senta. Ela não senta. O pai fala de novo: senta. Ela permanece em pé. O pai fala assim para ela: senta. Se você não sentar, eu vou parar esse carro, eu vou te dar umas palmadas e vou te amarrar aí no banco do carro. Aí a menina senta no banco do carro, e ele fala assim para ela: coloca o cinto. Ela coloca o cinto. Ela olha para o pai e fala assim: pai, eu estou sentada, mas na minha cabeça eu ainda estou em pé. O que aquela menina está dizendo? Que embora ela tenha obedecido, o coração dela ainda era um coração transgressor. O que significa? Que nós, muitas vezes, nós obedecemos não por amor,
ou por uma questão de entender que é o que a gente precisa fazer, mas muitas vezes por medo. Eu lembro que muitas vezes a minha mãe, ela brigava comigo, e quando ela brigava comigo, a gente fazia aquela cara, né, que muitas vezes a gente faz quando a gente é criança, quando a gente é moleque, que a minha mãe fala assim, fala alguma coisa que você vai ver se eu não te arrebento. Aí o que a gente faz? Aí a mãe olha para a nossa cara para ver se a gente está fazendo, né, aquilo que ela falou para que a gente não fizesse. E por dentro, a gente está fazendo exatamente aquilo que a mãe falou para que a gente não fizesse. Né? Por quê? Porque o nosso coração, ele insiste em transgredir. Até que chega um dia que você cresce. Até que chega um dia que você não é mais só filho. Você se torna também pai, você se torna também mãe. E de repente você cresce e amadurece, e você percebe que obedecer não é uma obrigação, é um privilégio. E aí, quando você talvez já não tenha mais o seu pai ou a sua mãe, você pensa quantas vezes você foi rebelde ou desobedeceu, e quanto você gostaria de ter oportunidade de fazer aquilo qual você não podia. Esses dias eu estava vendo um vídeo no Facebook, e o cara falou assim, pois é, tem gente que tem, tem gente que tem Facebook ainda. E o cara, ele estava fazendo um experimento social, tal. Enfim, eu não vou contar todo o contexto, né, porque não é importante, mas ele foi para a casa de um homem. E ele perguntou para aquele homem, falou assim, o que você gostaria de ter feito que você não fez? E aquele homem, um homem já de mais idade, talvez com 50 anos aproximadamente, ele falou assim, eu gostaria de ter me aproximado mais do meu pai. Meu pai faleceu já fazem 10 anos, e eu sinto que nós não fomos tão próximos. Eu gostaria de ter me aproximado mais do meu pai. O que o apóstolo João está dizendo é que obedecer, ele vem de uma sessão dizendo assim, olha, os filhos de Deus não andam nas trevas, eles andam na luz, eles não vivem na prática do pecado, eles têm comunhão, eles vivem na verdade, e aí ele termina a sessão dizendo assim, mas vejam que tudo isso é a expressão do grande amor que Deus tem por vocês. Porque vocês podem ser chamados de filhos de Deus. Ele os chama de filhos. E de fato nós somos. E isso não é um peso, mas um grande privilégio. Porque ele fala assim, quem pertence a este mundo não pode reconhecer que somos filhos de Deus, porque não conhecem. As pessoas não conhecem o Deus que nós servimos. Uma moça, ela saiu com alguns amigos e um namorado, chegou num lugar, eles tinham ido para uma festa, saíram da festa, falaram assim, vamos para o bar tal. Aí ela falou assim, eu não posso ir. Meu pai não gosta desse bar, eu não posso ir. As jovens que estavam ali falaram assim, você não vai, porque o seu pai não deixa você ir, né? Tipo assim, que besteira. Ela falou assim, eu não quero. Eu falei assim, você tem medo do seu pai? Ela falou assim, não tenho medo que ele faça algo contra mim, ele não vai me bater, mas eu não quero magoá-lo. Porque ela sabia que se ela fosse, algo pior do que uma punição severa poderia acontecer com ela, que era o fato dela magoar o próprio pai. Para ela aquilo tinha um peso muito maior do que uma repreensão, uma surra que ela poderia tomar. E ela decide ir embora. Então, o que o apóstolo João está dizendo? Que ser reconhecido como filho de Deus, embora o mundo não reconheça o que é de fato ser filho de Deus, quem é filho de Deus sabe o que significa ser chamado filho de Deus. Ou seja, ele fala assim, amados, já somos filhos de Deus, mas ele não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Se vocês tivessem noção do que é ser chamado filho de Deus, a vida de vocês seria completamente diferente.
Muitas vezes a gente não tem a menor dimensão, a menor ideia do que é o privilégio de ser chamado filho de Deus. Porque não é o ímpio que é chamado filho de Deus, não é o ateu que é chamado filho de Deus, não é as pessoas que vivem pecando deliberadamente que são chamados filhos de Deus. O apóstolo João diz assim, olha, aquele que anda na luz, que não vive nas trevas, que vive em comunhão com seus irmãos, aquele que vive a verdade, esse é aquele que pode ser chamado filho de Deus. E isso é um grande privilégio, é ter Deus como pai. Eu não sei qual a referência de pai que vocês têm, mas o nosso Pai Celestial, Ele é o melhor pai, Ele é a expressão máxima do que é o amor de um pai para um filho. João capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão máxima de Deus, o amor de Deus, levou Cristo à última consequência para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E isso é um grande privilégio. Só que a gente tem dificuldade de entender, porque muitas vezes a gente não conhece nosso Pai. Então, o que é viver a verdade? No Tesouro Americano, na Casa da Moeda Americana, como se fosse o lugar onde se imprime a moeda americana, o dólar, existe um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, eles são especialistas na moeda americana. E eles são as pessoas que autenticam a moeda. Ou seja, eles sabem se uma moeda é verdadeira ou não. Só que para que eles façam isso, eles não precisam se ater nas falsificações. Eles precisam conhecer muito bem aquilo que é verdadeiro. Porque se eles conhecem muito bem aquilo que é verdadeiro, é muito fácil identificar aquilo que é falso. Eu estava vendo um programa que eu gosto muito, eu adoro ver esse programa, se não me engano, acho que passa na Discovery. Tem alguns programas que falam tanto de aeroportos, fronteiras e outras coisas, né? E um dos programas que tem lá de fronteira, um cara foi pego com muitos pares de sapatos, que tinham indícios de falsificação. Indícios de falsificação. Ou seja, nitidamente o policial, ele sabia que se tratava de uma falsificação. Só que ele só pode dizer se aquele sapato é falsificado se um perito da empresa disser que aquele sapato é falsificado. Embora ele olhe e veja que aquele sapato ele tem indícios de falsificação, ele não pode prender a pessoa ou apreender aquela mercadoria, porque ele não é a pessoa que ela é designada para aquilo. Então ele precisa entrar em contato com a empresa precisa avaliar as fotos que ele enviou para dizer para o policial, olha, isso aqui se trata de uma fraude. Por que se trata de uma fraude? Porque a característica original do produto é essa. A etiqueta é assim, o solado é assado, o cadarço é assim. Então ele fala, para ele dizer que algo é falso, ele vai dar quais são as características do original. Ele não precisa se ater à falsificação, ele precisa se ater àquilo que é verdadeiro. A Bíblia ela não vai falar daquilo que é falso, para que a gente se mantenha afastado daquilo que é falso, mas ela fala daquilo que é verdadeiro. Para que a gente possa identificar algo que é falso, a gente precisa identificar aquilo que é verdadeiro. Nós precisamos se ater àquilo que é verdadeiro. Na semana, no PG da semana e na pregação da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre isso. Como que a gente pode dizer se uma religião é falsa? A Bíblia vai dizer que aquela religião é falsa? A Bíblia não precisa dizer que aquela religião é falsa. Ela precisa apresentar o que é a verdade. Uma vez que a gente sabe o que é a verdade, e a palavra de Deus é a verdade,
qualquer coisa que não provinha da palavra de Deus, imediatamente se torna falso. A Bíblia precisa falar de Buda para a gente saber que é falso? A Bíblia precisa falar de Maomé para a gente saber que é falso? A Bíblia precisa falar de qualquer outra falsa religião, de mormonismo, qualquer outra coisa? Não, a gente precisa saber o que é a verdade. Nós precisamos ser especialistas na verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a verdade. Ele é caminho, verdade e vida. Se nós conhecemos a Cristo e Ele é a verdade, fica fácil identificar qualquer outra coisa que não seja verdade. Então, quando nós olhamos para aquilo que é verdadeiro, e esse grupo de pessoas, eles não precisam estudar a falsificação para saber que aquilo é falso, uma vez que eles são especialistas na verdade, tudo aquilo que é diferente do que é a verdade é falso. Você é alguém que tem estudado a verdade? Você é alguém que sabe distinguir exatamente o que é verdade e o que não é, baseado naquilo que a palavra de Deus diz? Porque às vezes as pessoas elas falam de um Deus que elas não conhecem. Mas elas falam aquilo com tanta propriedade que elas conseguem convencer alguém que aquilo é verdade. São sofismas. Para quem não é especialista, se pega uma nota falsa, convence você que aquela nota é verdadeira. Ele vai te apresentar argumentos, mas um perito, alguém que conhece aquilo, sabe que aquilo é falso. Né? Igual o programa lá, o Trato Feito, né? Não importa a condição e o preço, a oportunidade. Ele só vai comprar alguma coisa se ele ouvir de um perito que aquilo é verdadeiro. E houve casos em que ele comprou e teve problema porque não foi avaliado por um perito. Então, saber o que é a verdade é mais importante do que saber aquilo que é falso. E o que ele vai dizer? Que nós somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que somos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. A gente vive entre aquilo que a gente chama entre o já e o ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não fomos salvos. Eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai ilustrar bem isso. Coloca aí a imagem. Vocês conhecem essa imagem? Alguém já viu essa imagem? Já viram ou não? Já tinham visto? Alguém já tinha visto? Além da Sofia? Alguém já tinha visto? Já tinha visto? Como que é o nome disso daí? Alguém sabe? Como que é o nome disso daí? O nome disso são pratos de Schrödinger. 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 Segundo Franklin, isso se chamam pratos de Schrödinger. Alguém pode me dizer se esses pratos estão inteiros ou quebrados? Esses pratos estão inteiros ou quebrados? Não sei. Esses pratos estão inteiros ou estão quebrados? Existe alguma possibilidade desses pratos não serem quebrados? Não entendi. A gente está olhando para algo que pode ser chamado de paradoxo. É um paradoxo. A gente olha, os pratos estão inteiros. Mas a gente sabe que esses pratos estão quebrados. Porque uma vez que a gente tentar abrir, ainda que fosse para salvar esses pratos se quebrariam. Então, a salvação, a gente pode dizer que é muito parecido com isso. Imagine que os pratos somos nós e a salvação é quando o prato se quebrar.
ao olhar para nós, ainda estamos inteiros, porque estamos aqui. Porém, ao olhar para nós também, sabemos que não estamos inteiros, citando o exemplo do Prado de Schrödinger. Como que é Schrödinger? É isso aí. Porque em algum momento, seja quando alguém abrir no intuito de tentar não quebrar, ou em qualquer outro momento que alguém tente salvar esses pratos vão se quebrar. A salvação, do ponto de vista temporal em que nós estamos, nós ainda não somos salvos. Mas entre o intervalo da volta de Cristo ou da nossa morte, nós já somos salvos. Olha só o que ele vai dizer. Nós já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Ele fala, vocês já são, embora ainda não saibam, embora ainda não percebam, embora o mundo ainda não veja, vocês já são filhos de Deus. Vocês já são aqueles, olha o que ele vai falar, vocês já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Somos, mas não somos. Esse é o nosso paradoxo. Nós somos filhos de Deus e para o mundo é como se nós não fôssemos. Porque eles não conhecem quem é o nosso Deus. Então o mundo não pode reconhecer isso em nós. Só que o que ele vai dizer? Que nós seremos semelhantes a Cristo quando Ele se manifestar. Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. O que significa isso? Que quando Cristo se revelar, nós seremos semelhantes a Ele. Cada vez mais parecidos com Ele. Isso significa que cada vez mais elementos da verdade devem estar presentes em nós. Se você pegar uma nota velha e uma nota nova que acabou de ser impressa, essas duas notas, elas não parecem ter os mesmos elementos. Uma está gasta, uma está velha, uma está manchada, talvez até um pouquinho deteriorada. Fica difícil você identificar alguns elementos presentes nela, mas alguém que conhece sabe que aquela nota é autêntica. O que significa isso? Que nós, como cristãos, cada vez mais a presença de Cristo e da verdade deve se manifestar em nós. Porque assim como nós conhecemos, como Cristo nos conhece, nós o conheceremos, sabemos que seremos como Cristo quando Ele vier. Ou seja, nós nos tornaremos cada vez mais parecidos com Ele. A criança, quando nasce, ela nasce com cara de joelho. Se você olhar o joelho da Yasmin, parece dois bebezinhos. Quando cresce, aquela criança, ela vai tendo características cada vez mais parecidas com o pai e com a mãe. Ou com a pessoa que ela mais convive. Você sabia que cientificamente a pessoa ela pode adquirir traços físicos da pessoa que ela convive? As pessoas elas se parecem, elas acabam se parecendo com as pessoas que elas mais convivem. Então quanto mais tempo passa, mais nós temos que ser parecidos com Cristo. A verdade, ela tem que ser mais evidente na nossa vida, cada vez mais. Os elementos que são verdadeiros, eles devem permanecer em nós. Então isso que vai fazer... Esses dias eu cheguei no Betel, na quinta-feira. Eu fui no Betel. E um monte de gente que não me conhecia, que nunca tinha me visto, ficou impressionado. Eu fico até com vergonha de falar isso, mas eu vou falar. Perguntaram se era pai do Mateus.
Porque falaram que eu sou a cara do Mateus, ou o Mateus é a minha cara. Eu não me acho tão parecido com o Mateus. Eu não acho que o Mateus é tão parecido comigo. Mas as pessoas que me veem e que não me conhecem, nunca me viram e conhecem bem o Mateus, acham o Mateus muito parecido comigo. Por que isso é possível? Existe uma condição genética. O Mateus é meu sobrinho. Mateus é meu sobrinho. E por esse motivo, Mateus parece muito comigo. A Júlia, ela tem características físicas que são semelhantes a mim. Tem coisas na Júlia que são exatamente idênticos a mim. A Júlia, ela tem uma característica genética idêntica à minha. Idêntica à minha. O pé da Júlia é exatamente igual ao meu. É igualzinho. Tem uma coisa que eu sei que a minha filha nunca vai fazer, vai ser vender pack de pezinho. Esse pecado eu sei que a Júlia não vai ter. Porque se ela pode, eu também posso. Se alguém compraria o dela, compraria o meu. Porque isso é uma característica que diz que ela é minha filha. Por que isso é possível? Por uma questão de uma condição genética. Então, se nós somos filhos de Deus, e Deus está em nós, e nós estamos em Cristo, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Aí Ele vai dizer assim, olha, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele. O que nós sabemos? Ainda não sabemos como nós seremos, mas sabemos que seremos semelhantes a Ele. Pois o veremos como Ele realmente é, e todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Então, quanto mais você conhece a Cristo, mais semelhante a Ele você é. E aí ele vai falar no versículo 4, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei, e vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem Ele é. Então o que é o pecado? O pecado, ele é um acidente na vida do cristão. Ele não pode ser uma constante. Porque Cristo não tem pecado. Se nós somos parecidos com Cristo e cada vez mais parecidos, porque somos filhos de Deus, cada vez mais nós vamos deixar de transgredir a lei. Porque Ele vai falar assim, vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados. Ou seja, uma coisa que Cristo faz em nós é tirar o pecado de nós. Ele não só nos tira do pecado, Ele tira o pecado de nós. Tem uma frase do Spurgeon que eu sei que vocês já decoraram essa frase. Qual que é essa frase que fala da ovelha? Rolam nela. Eu tinha a gente tinha um cachorrinho, o nome dele era Bob. O Bob, ele era um Cocker Spaniel. Tá certo, Franklin? Spaniel. O André não está aqui hoje, eu tenho um outro ajudante. Nós tínhamos um Cocker Spaniel e esse cachorro era atentado ao extremo. Todos os dias que a gente dava banho nele, era abrir a porta, esse cachorro se danava para a rua, para rolar na terra. Ele voltava depois de um tempo todo sujo e cheio daqueles carrapichos no pelo. Era dar banho nele, secar, abrir a porta, ele escapava. Todas as vezes, não era, mãe? Você lembra disso? E ele ficava horas e só voltava quando ele estava todo sujo. Mas ele não queria só sair.
Ele queria rolar na terra, ele ficava se esfregando na terra. Ele se esfregava na terra, ele rolava de um lado para o outro na terra. E a gente saia correndo atrás dele na Coab, e ele corria, e só voltava para casa quando ele estava todo sujo. Aí tinha que dar banho no cachorro de novo. Aí na segunda vez a gente já não deixava mais ele sair. E isso todo dia, toda vez que ia dar banho no cachorro ele fazia isso. Ele adorava estar sujo, ele gostava daquilo. Ele não queria de jeito nenhum tomar banho. Era tipo, tá bom, você vai me dar banho, mas vai ter que me dar banho de novo. Porque ele tinha prazer naquilo. O verdadeiro cristão não é o cristão que nunca peca. A gente estava falando aqui do decálogo. É muito difícil alguém não pecar. Alguns, como é o meu caso, diriam que é impossível não pecar, não transgredir nenhuma lei, não transgredir nenhum mandamento. Só que a gente não pode se alegrar no pecado, a gente não pode viver no pecado, a gente não pode viver sob a prática do pecado. O pecado na vida do cristão é um acidente. Não é uma constante. Não é algo que o cristão faz e vive pecando, vive transgredindo a lei. Porque transgredir a lei é pecado. De 4 em 4 anos, quando tem a Copa do Mundo, muitas pessoas elas têm um hábito de colecionar figurinha. E já faz mais ou menos umas 5 Copas, mais ou menos, que eu coleciono figurinha na Copa. Eu já contei essa história para vocês e vou contar de novo hoje, para quem não lembra. Né? Audiência rotativa, igual a televisão, né? Então, teve gente que ligou a televisão agora, né? Então a gente precisa contar a história. O Daniel, ele era bebê. Bebê de colo. O Danielzinho era bebê. E isso foi na Copa, o Daniel nasceu em 2008. Isso foi na Copa de 2008. 2010? Não, então a Júlia era bebê. O Daniel era pequeno. Então na Copa de 2010, a Júlia era bebê, o Daniel era pequeno. Eu tinha um carro que vocês lembram que era um Palio vermelho. E esse Palio vermelho, chegou uma época que o carro parecia... se o Luciano Huck visse o carro, ele ia querer reformar o carro. Era uma lata velha. O carro estava batido, o retrovisor cai nos pedaços, pneu careca e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Lá perto da casa da minha sogra, ali perto do Mandaqui, tinha uma revistaria. E lá na revistaria tinha um ponto de encontro de troca de figurinha. Então, de final de semana, a gente ia para lá para trocar figurinha. E eu fui ali no meu momento de lazer, né, com a minha família, eu, a Nicole, o Daniel e a Júlia. Fomos lá trocar figurinha, só que lá não tem onde parar carro. Tem um córregozinho, tem uma pontezinha. E lá não pode parar carro. Hoje, lá tem estacionamento do lado. Na época não tinha. Era só as vagas da frente da revistaria, ou não tinha onde parar carro na rua. Só que estava todo mundo parando o carro lá na pontezinha. E eu parei o carro lá também. Ou seja, eu transgredi a lei. E eu sabia que eu tinha transgredido a lei. Estava lá, sabia que era proibido parar e parei, sabendo que era proibido parar. E entrei para dentro da revistaria. Eu estou lá na revistaria, né? Não tinha nem começado, não tinha nem trocado nenhuma figurinha ainda. Estou lá, tal. De repente alguém entrou dentro da revistaria e falou: estão multando os carros na rua. Eu corri, peguei deixei a Júlia, a Nicole, o Daniel e corri. Quando eu cheguei, o policial estava assim, num outro carro assim, e estava aplicando uma multa. Eu peguei, entrei no carro, falei: já vou tirar já, chefe, né? Aí entrei no carro e falei para o policial assim, o policial nem olhou para minha cara, ele nem levantou a cabeça, nem falou nada. Eu perguntei: já multou? Ele pegou e balançou a cabeça assim: já. Aí o que eu fiz? Falei: já multou? Desci do carro. Fechei o carro e voltei para a revistaria. Falei: já multou, já, né? Eu falei: pô. E voltei para a revistaria. Quando eu cheguei na revistaria, tipo assim,
Já tinha ido embora já à vontade, já. Eu nem completei o álbum aquele ano. Então, eu parei. Naquele dia eu não quis mais saber de figurinha, nada. Peguei e falei assim, Nicole, vamos embora, já estragou tudo. Falei, vamos embora. Peguei a Júlia, Nicole e tal. Quando eu cheguei, o cara já estava aplicando mais umas 3 multas no carro. Mas foi muito rápido. Quem era a cara de pau? Exatamente. O cara já estava aplicando mais umas 3 multas no carro e já estava chamando o guincho para guinchar o carro. Pra vocês terem ideia. Por quê? No meu coração, transgredir aquela lei era algo que, de certa forma, me dava prazer. Porque já que eu já transgredi, já vou ser punido mesmo, para mim não importa se eu estou fazendo algo certo ou errado. Eu já recebi a punição. Só que ainda dava para piorar um pouquinho mais. O que a lei ela faz? Ela revela em nós o pecado. Ou seja, se a polícia não tivesse passado lá, eu estaria transgredindo alguma lei? Sim. Eu estaria transgredindo. Independente da polícia ter passado lá ou não. Mas a polícia ter passado me trouxe não só a consciência de que eu estava transgredindo a lei, mas também a punição. Muitas pessoas acham que por não haver punição, elas podem transgredir o tanto quanto elas quiserem. Porque a gente imagina que a punição ela vai vir imediatamente. Quando a punição vem imediatamente, a gente perde o prazer naquilo. Nunca mais eu parei lá. Por quê? Eu já tinha sido punido. Agora, se eu não fosse punido, eu poderia parar lá muitas outras vezes. A gente perde. O que isso significa? Que muitas vezes as pessoas estão transgredindo a lei, estão pecando contra Deus e a punição não vem. Ou seja, Deus não revela, não há uma crise de consciência, ninguém fala para você que o que você está fazendo é errado, e você simplesmente vive como se aquilo fosse normal. Só que Romanos vai dizer assim que a pior coisa que pode acontecer com o homem, a pior coisa que pode acontecer com o homem, é Deus deixar ele pecar à vontade. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer em Romanos. Vai dizer o seguinte, vamos ler lá. Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração, como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e, desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Por isso, Deus os entregou aos desejos vergonhosos. Ele vai falar sobre pecados sexuais. E aí ele vai falar que isso foi o próprio Deus que entregou eles a todo tipo de perversidade, deixou que eles pecassem à vontade. No versículo 32, sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. O que é pior, incentivam também os outros a fazê-lo. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é o que a gente chama de abandono judicial. Deus fala assim, você quer pecar? Então peque, faça o que você quiser da sua vida. Porque assim como naquele momento que eu estava transgredindo aquela lei, houve uma punição imediata, aquela punição para Deus, ela não necessariamente ela precisa ser imediata, mas ela vai acontecer.
Na vida do cristão, a punição de Deus, muitas vezes ela é imediata. E a melhor coisa que pode acontecer é Deus não nos deixar pecar em paz. Quando Deus revela o nosso pecado, quando Deus mostra a nossa corruptibilidade, quando Deus mostra que a gente está errando, quando Deus nos humilha, quando Deus nos confronta, isso é a expressão da graça de Deus, porque Ele é nosso Pai. Isso é a expressão do amor de Deus e do cuidado de Deus. Eu não vou repreender filho dos outros, mas eu tenho a obrigação de repreender meu filho. Se o Daniel chegar em casa com 2 amigos, e 2 amigos estiverem fazendo alguma coisa, eu não vou ligar, alguma coisa que eu reprovo, eu vou chamar para o Daniel e falar assim, Daniel, isso está errado. Mas não vou ligar para o pai e falar, ó, seu filho está fazendo isso, isso e isso. Quem tem que cuidar do filho é o pai. Por que eu não faço isso? Porque eu não tenho nada a ver com o filho dos outros. Nada a ver. Mas eu tenho responsabilidade com o meu filho. Por que eu cuido do meu filho e da minha filha? Porque eu os amo. E se eu repreendo eles, é por amor. Não é falta de amor. Quando Deus nos repreende, é expressão de amor e que nós somos os seus filhos. Se você tem pecado e Deus não tem te confrontado, cuidado. Muito cuidado. Talvez você não seja filho de Deus, mas você seja aquele que a Bíblia chama de filho do diabo. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Fui eu que te chamei de filho do diabo por você ser um pecador que não se arrepende? Não. A palavra de Deus. E ela é a verdade. Então nós precisamos, se somos filhos de Deus, nos comportar como filhos de Deus. E isso não é um peso, é um privilégio. Amém? Que Deus possa falar mais aos vossos corações. E se Deus hoje trouxe uma palavra que é para confrontar você, é porque Ele te chama de filho. E isso é um privilégio. Agradeça a Deus, porque o mundo não pode reconhecer e ter ideia do que é ser o filho de Deus. Mas nós que somos filhos de Deus sabemos o quão grande é o amor de Deus por nós e o quão grande é esse privilégio. Foi por amor que Ele nos chamou e morreu na cruz do Calvário, para que hoje eu e vocês estivéssemos aqui e pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Amém? Que Deus possa falar mais aos vossos corações. Pedir para o... Cadê o pastor Lúcio? Pastor Lúcio, ore por nós.